No vídeo de hoje eu vou mostrar para você a cena mais ridícula da televisão brasileira nesse ano e mais uma vez ela partiu de uma pseudo-jornalista militante. Mas antes de falar sobre isso, tem outro assunto que eu não poderia deixar passar batido. Você já deve ter visto hoje em algum veículo de imprensa que foi divulgada nessa quinta-feira uma pesquisa feita pela Quaest com os cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2026 com diferentes candidatos. Essa pesquisa foi mais uma dentre as inúmeras já realizadas até hoje, cujos resultados são extremamente favoráveis a Lula e seus aliados, tanto em relação à avaliação do atual governo, quanto em cenários de disputas eleitorais. Eu me recordo muito bem até hoje de uma crítica que eu fiz há vários meses já, em relação justamente a essas pesquisas, dizendo que havia muita manipulação por trás delas, e eu fui atacado por algumas pessoas na ocasião, que afirmaram que eu não entendia nada a respeito de amostragem, de metodologia de pesquisa, etc. Pois bem, em vez de simplesmente comentar aqui sobre essa pesquisa da Quaest, eu vou fazer um comparativo com uma pesquisa de outra instituição que foi divulgada no final do mês passado, e o tamanho da discrepância entre os resultados dessas duas pesquisas, que abordam exatamente o mesmo tema, prova que realmente há muita manipulação por trás desse tipo de levantamento. Vamos lá. A pesquisa Quaest divulgada hoje aponta que 27% dos entrevistados afirmam que, se Lula não for candidato em 2026, seu substituto deveria ser Fernando Haddad. 17% dizem que deveria ser Ciro Gomes, 14% acham que deveria ser Geraldo Alckmin, 4% acham que deveria ser Eduardo Paes, 2% Rui Costa e também 2% Gleisi Hoffmann. No caso de Bolsonaro não ser candidato em 2026, a pesquisa aponta que 21% acreditam que a substituta deveria ser Michele Bolsonaro, 18% acham que deveria ser Pablo Marçal, 17% Tarcísio de Freitas, 10% Simone Tebet, eu não faço ideia de onde tiraram essa ideia completamente sem noção para a pesquisa, 7% Ratinho Júnior, 4% Romeu Zema e 3% Ronaldo Caiado. Ok, agora vamos aos cenários de segundo turno. A pesquisa Quaest aponta que, se a disputa fosse entre Lula e Bolsonaro, Lula teria 51% dos votos contra 35% de Bolsonaro. 3% mostraram-se indecisos e 11% escolheram votar em branco, nulo ou não votar. Para exatamente esse mesmo cenário, o Paraná Pesquisas mostrou que Bolsonaro teria 43,7% dos votos e Lula 41,9%, e o restante ficou entre votos brancos, nulos e os que não opinaram. Mas calma que isso é só o começo. A Quaest mostrou que a principal substituta para Bolsonaro seria Michele, só que a empresa simplesmente não considerou um cenário de segundo turno com Michele. Isso foi simplesmente ignorado. Ainda segundo a Quaest, Lula venceria Tarcísio com 52% contra apenas 26% do atual governador de São Paulo, enquanto o Paraná Pesquisas mostrou que nesse mesmo cenário Lula teria 43% contra 39,2% de Tarcísio. Só que a discrepância mais absurda ainda está nos cenários em que Fernando Haddad é o representante do PT. Segundo a Quaest, Fernando Haddad teria 42% dos votos contra 35% de Bolsonaro em um eventual segundo turno. O Paraná Pesquisas não levantou esse cenário em segundo turno, mas colocou Bolsonaro e Haddad juntos em um cenário de primeiro turno. Nesse caso, Bolsonaro teria 38,3% e Haddad apenas 14,5%. Ou seja, para chegar no cenário da Quaest, até mesmo parte dos eleitores de Bolsonaro no primeiro turno precisariam mudar de ideia e votar em Haddad no segundo turno. O Paraná Pesquisas avaliou ainda um cenário de primeiro turno com Haddad e Michele Bolsonaro, e nesse caso Haddad nem iria para o segundo turno, porque Michele teria 27,6%, Ciro Gomes 17% e Haddad apenas 14,9%. Percebe como as pesquisas com alguns cenários idênticos e outros parecidos apresentam resultados completamente discrepantes. Percebe como a Quaest sempre favorece Lula e seus aliados. Não é à toa que é o instituto preferido da Globo e da Globo News sempre que precisam mostrar alguns dados de pesquisas. Bom, diante dos fatos, qualquer comentário extra sobre esse assunto se torna desnecessário, não é mesmo? E por falar em Globo News, pelo quarto dia consecutivo nessa semana eu preciso trazer cenas vergonhosas dessa emissora militante, porque dessa vez todos os limites foram ultrapassados. Veja o que a pseudo-jornalista militante Natuza Neri disse depois da CCJ da Câmara ter aprovado o projeto de lei que prevê a implementação do voto impresso e recontagem física das células em eleições no Brasil. E aí tá dando a lógica, né? Virou a porta do inferno. A Comissão de Constituição e Justiça virou a porteira do inferno. Eles sabem que isso não vai passar,
Eles sabem que em 2021 o Congresso derrotou quando o Bolsonaro era presidente da República, quando o Bolsonaro era forte. Imagina agora, é claro que não vai adiante. É para fazer jogo de cena, é para fazer terrorismo com a sociedade, é, como disse o Pedro, para deixar pronto para plenário, porque aí quando a Câmara dos Deputados ou o grupo político da vez quiser chantagear este ou qualquer outro governo, faz uma votação relâmpago do projeto da proposta do voto impresso. É tudo tática terrorista, tudo. O que faz, eventualmente, o Centrão, quando bebe na fonte da extrema-direita. Então, a Comissão de Constituição e Justiça hoje é controlada por uma parlamentar considerada de extrema-direita. Não sou eu quem estou dizendo. Não sou eu quem estou dizendo. A Carolina Detoni é considerada uma política de extrema-direita. Meu Deus, são tantos absurdos que eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Primeiro, sim, Natuza, é você quem está dizendo que Carol Detoni é considerada de extrema-direita. São vocês, militantes de esquerda travestidos de jornalistas, que disseminam essa falsa classificação dos espectros políticos na tentativa de criminalizar o conservadorismo e normalizar o extremismo de esquerda. Segundo ponto, terrorismo? Pelo amor de Deus, Natuza, a que ponto chegamos? Deputados exercendo a função de deputados em uma comissão na Câmara, agora é terrorismo? Isso só deixa ainda mais clara a farsa da suposta democracia que vocês defendem. Se os parlamentares que nós escolhermos exercerem a função para a qual nós os escolhemos, não é democracia? O que seria isso então? E terceiro ponto, por que você fica tão revoltada, Natuza, com a possibilidade de que exista uma recontagem dos votos? Por que maior transparência e segurança a esse processo lhe preocupa tanto? O que você tem a esconder que não pode ser revelado com essa conferência? Coincidentemente, Natuza é a mesma pseudojornalista que gravou aquela matéria exclusiva com Janja no Palácio da Alvorada, para o Fantástico, e ajudou a disseminar a informação mentirosa de que móveis e obras de arte haviam sumido da residência oficial do presidente da República. Coincidentemente, Natuza é a mesma pseudojornalista que acusou nominalmente Pablo Marçal de ter criado uma mentira sobre as multas aplicadas a caminhões que levavam doações ao Rio Grande do Sul, mas depois que foi comprovado por diversas autoridades que a história era verdadeira, ela não pediu desculpas, não contou a verdadeira versão dos fatos e não retirou o que disse, tanto que ela e a emissora são alvos de um processo judicial até hoje por conta disso. Agora, é errado exercer militância política? Não há nada de errado nisso. O que é errado é fazer isso dizendo que está exercendo jornalismo. Errado é expor sua opinião de militante política como se estivesse relatando fatos. Isso é desonesto, é imoral, isso deveria ser até crime no Brasil, na minha opinião. Só que a realidade no Brasil hoje é justamente o contrário. As palavras do ministro Luiz Fux, do STF, ao ler o seu voto em mais uma ação relacionada ao Marco Civil da internet, deixam isso mais claro do que nunca. Está clara, a esta altura, a insuficiência constitucional do regime de responsabilidade esculpido no artigo 19 do Marco Civil. A imunidade civil trazida pelo dispositivo só permite responsabilização das empresas provedoras no caso de descumprimento de ordem judicial de remoção. Por isso, ministro Toffoli, que é que eu entendo que estamos de acordo, muito embora eu sei que Vossa Excelência é sempre aberto ao diálogo, no meu modo de ver, notificada a remoção tem que ser imediata, inverter o ônus da judicialização. É a plataforma que tem que fazer o que faz hoje. Pedir autorização ao juiz para botar de novo. Agora sobre o novo crivo, que nós sabemos qual vai ser. Não, nós dois. Vamos esperar o conjunto do colegiado. Por isso eu defendo a remoção imediata, não em prazo razoável. Ou seja, o ministro defende que assim que os donos da verdade no Brasil notificarem uma plataforma sobre um conteúdo considerado como falso, ele deve ser imediatamente removido do ar. Quem decide o que é verdade e o que é mentira? Nem preciso responder essa pergunta, não é mesmo? Agora, eu não poderia deixar de mencionar. Eu acho que o telhado do plenário do Supremo deve estar com alguns buracos e a luz solar deve estar entrando descontrolada. Porque, se não for por isso, qual seria o motivo para Dias Toffoli ter adotado esse visual? Vamos esperar.
Agora eu tenho um recado muito importante para você. Atendendo a um grande número de pedidos que eu recebi ao longo dos últimos meses, eu preparei um material exclusivo para repassar a minha experiência em comunicação para quem deseja aprimorar a sua oratória e a sua imagem em 2025. Com base em tudo que eu já estudei até hoje, nos diversos erros e acertos que me levaram a ter hoje uma audiência de mais de 600 mil pessoas na soma entre o canal no YouTube e os perfis no Instagram e TikTok, eu preparei um conteúdo em vídeo onde eu ensino técnicas e estratégias para falar bem em público, para conquistar clientes em atendimentos individuais, para ir bem em entrevistas de emprego ou apresentações no seu trabalho e ainda as adaptações necessárias na sua comunicação caso você queira gravar vídeos para a internet. Tudo isso levando em conta apenas aquilo que funcionará a partir de agora, em 2025, deixando de lado aquelas técnicas que já funcionaram no passado, mas que hoje já não demonstram mais nenhuma eficácia. Além das aulas comigo, você terá acesso ainda a módulos bônus, como um acervo de vídeos e palestras de grandes referências na comunicação no Brasil e no mundo, onde você aprenderá outras técnicas e estratégias, e ainda videoaulas com os principais ensinamentos dos melhores livros do mundo sobre comunicação. Você terá acesso a todo esse material exclusivo pelo preço promocional de R$ 147,00, que pode ser feito no Pix, boleto ou parcelado no cartão de crédito. Mas esse preço é válido somente nessa semana de lançamento. A partir da próxima segunda-feira, o investimento já voltará ao valor regular, que é de R$ 197,00. Para aproveitar essa oportunidade, clique no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo no canto da sua tela. Eu espero você lá. Um grande abraço e até a próxima.